Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Nesse episódio eu vou falar sobre jornada infinita. E o que significa isso? Hoje nós vamos responder a questão sobre aprender inglês. Quanto tempo demora? Como é que você vai traçar esse caminho aí? Vamos pegar uma pessoa que não sabe nada de inglês e tem essa vontade, tem esse desejo, tem esse sonho de falar inglês. Só que aí essa pessoa começa a perguntar: por onde é que eu começo? Por onde é que eu vou? Vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Qual é o caminho? Então, eu quero trazer nesse episódio de hoje uma visão macro para você ver, para você enxergar quase que um mapa, para você saber de onde você vai sair e aonde você quer chegar. Então, eu vou trazer essa ideia para você falando sobre essa jornada infinita que você tem que ter de que aprender inglês vai soar como uma notícia ruim, mas na verdade você nunca vai parar. Você nunca vai chegar num ponto que você aprendeu tudo. Você não precisa aprender mais. Por isso que o nome é uma jornada infinita. Porém, você vai sim chegar a um ponto satisfatório de dizer, poxa, eu consegui chegar no meu objetivo. Valeu a pena, estudei e é mais rápido do que você pensa. Por incrível que pareça, nessa jornada tem uma parte que é até mais rápida do que você pensa. E depois que você atravessa essa ponte, aí é que fica uma jornada infinita. Então, vamos lá, vamos comigo aqui nessa aula. Eu vou mostrar aqui as imagens e as notícias que eu quero trazer para você, as informações direitinho, para você entender como funciona essa jornada. Então, essa é a grande pergunta. Quero falar inglês. Vamos lá. Quanto tempo demora, finalmente? Qual é o tempo aí que demora para falar inglês? E a minha pergunta para você é o seguinte: o que significa saber inglês? Assim, de supetão, me diga, o que é saber inglês? O que é falar inglês? O que é dizer, eu aprendi inglês, hoje eu sei inglês? O que seria isso? Isso é uma coisa tão vaga, uma coisa que eu percebo conversando com as pessoas, é o quão vago isso é, uma coisa muito generalizada. O que é exatamente esse saber inglês? Isso me leva a conversar com pessoas que me dizem assim, olha, tá aqui meu currículo, fiz um cursinho, fiz isso, fiz aquilo, aprendi. E aí é muito normal você encontrar o tal do inglês intermediário. Isso é uma coisa muito... É uma pessoa que generalizado demais. É uma pessoa assim, ela não quer botar básico, eu não quero botar básico, que básico é só quem sabe The Book is on the Table, mas ao mesmo tempo eu não quero botar avançado, que eu não me confio para ser avançado ou fluent. Aí é uma coisa tão manjada, você a pessoa que está lá no em currículo, idiomas, inglês intermediário. Mas é tão difícil julgar isso de intermediário, e ainda mais no, como eu estou falando aqui com pessoas que falam português, pessoas no Brasil, a maior parte da população não fala inglês. Estatística aqui de 3 a 5%, no máximo, realmente são fluentes em inglês, falam inglês. E ainda assim, desses, tem uns que não realmente são fluentes, mas dão uma empurradinha, coloca aí, não, eu sei, eu acho que eu sei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu acho que eu me viro. E não é realmente um fluente. Então, é muito complicado assim a gente falar em termos de básico, intermediário, avançado. Eu gosto de fazer isso de vez em quando, mas eu entendo que falando com as pessoas, geralmente isso fica meio confuso. O que é um inglês intermediário? O que é um inglês mais avançado ou básico? Então, por isso, então, em vez de usar essas nomenclaturas de... Você vê muito em cursinho de inglês, você vê muitas coisas de básico 1, básico 2, básico 3, intermediário não sei o que, meio isso e aquilo, um avançado do high level 1, 2, 3, high advanced e por aí vai. Então, em vez de ver tudo isso, eu quero lhe apresentar alguns caminhos aqui. É o que eu chamo de os dois caminhos da competência. Então, basicamente, assim, bem fácil, de um jeito bem generalizado, a gente só vai falar de dois caminhos para você alcançar essa competência no inglês ou até uma fluência. E o jeito que funciona esses caminhos é o seguinte: o primeiro caminho que você vai fazer, tá aqui, dá uma olhada na tela aqui de verde, você vai sair da incompetência para a competência esforçada. O que é que significa isso? Incompetência, eu sei que é uma palavra muito forte, é uma palavra assim meio chata de dizer, chamar uma pessoa de incompetente, mas na verdade isso é referente ao inglês. Você pode ser competente ou incompetente em diferentes áreas da vida. Algumas coisas você é bom, outras você é ruim. Então, o que é que eu chamo de alguém incompetente? É uma pessoa que não sabe inglês nada, não sabe assim, ou muito pouco. Sabe aquela pessoa que sabe bem simples, de novo, o tal do The Book is on the Table, sabe house, sabe ball, coisas bem básicas, vocabulário bem simples,
mas a pessoa não sabe trocar uma ideia com alguém sem usar tradução. Isso significa que é uma pessoa incompetente, porque ela não sabe nem reconhecer e identificar o que está sendo falado, nem consegue se expressar. Então, essa pessoa, para propósitos de inglês, é uma pessoa considerada incompetente. E quando você é treinado e você aprende inglês, o que vai acontecer é que você vai para a competência esforçada. O que significa isso? Você até fala inglês, você é até competente, você consegue entender bem, sem necessidade de tradução, você consegue se expressar, mesmo que com alguns erros de gramática, mesmo que não com muita naturalidade, mesmo que você ainda pense em português, mas você consegue se esforçar a ponto de soltar alguma coisa que é compreendido do outro lado. Então você é um competente esforçado. Isso aqui é uma batalha em si. Isso aqui, por isso que eu botei aqui, que é como um caminho, como uma ponte. Você está basicamente saindo daqui e vindo para cá. E não significa que terminou, não significa que você já sabe tudo. Mas aqui é um caminho que você precisa traçar, precisa trilhar esse caminho aqui para sair da. Desculpa. Para sair da incompetência até a competência esforçada. E aí você sai e nessa parte aqui é a parte que você está realmente aprendendo. E nessa parte ela não é infinita. Ela é até uma parte que tem início, meio e fim. Ela é bem estruturada, é um caminho que você conhece. Você vai sair do ponto A até o ponto B. Ela é um caminho finito, é uma jornada finita. Você está aprendendo. Agora vamos para segundo caminho, a segunda ponte que eu diria, a segunda via que você vai fazer. Aí você vai sair da competência esforçada para a competência automática. O que é que significa isso? Uma pessoa que já é competente no inglês, que já fala inglês, já entende bastante, já entende mais da metade do que é falado, já consegue assistir um filme e entende bastante daquilo ali, já entende de 50, digamos que no mínimo 50%, beirando aí os 70%, 80% de um filme, e consegue entender bem aquilo ali, consegue até se comunicar falando algo que a pessoa entende, do outro lado entende. E aí, essa pessoa que é o competente esforçado, que está acima da média, comparado com o Brasil, comparado assim, em termos de país, o Brasil, na sua totalidade, a grande maioria, a esmagadora maioria, está no outro nível que eu falei, que é antes da competência esforçada. Então, se você já tem um nível de competência esforçada, você já está acima da média. Então, o seu caminho agora é trilhar essa parte aqui que vai te levar à competência automática. E é aqui que eu digo que você não tem mais início, meio e fim. Aqui é uma jornada infinita. Porque aqui você descobre que você vai continuar aprendendo para o resto da vida. Aqui não tem escapatória. Inglês se torna uma coisa que você vai descobrir. Quanto mais você aprende, mais você descobre que tem mais coisa para aprender. E nunca termina. Nunca termina. Eu dou o meu exemplo de uma pessoa que estudou inglês desde criança no Brasil, me mudei para os Estados Unidos, morei 4 anos, estudei lá, além de morar, e até hoje, sempre, de vez em quando, tem alguma coisa assim, opa, não sabia disso, não sabia dessa expressão, não sabia desse vocabulário, vamos anotar, vamos descobrir, sempre tem alguma coisa que dá para melhorar. Aqui é a parte, você não está mais aprendendo, como diz aqui, nessa parte você já entrou no masterizar, é uma viagem sem fim, você está aperfeiçoando e masterizando o inglês cada vez mais. Agora, é uma loucura querer que uma pessoa que está na fase da incompetência queira saltar direto para a competência automática. Por isso que muita gente quebra a cara. Por isso que muita gente não consegue, tem raiva de inglês e acaba não aprendendo. Porque o cara quer ir direto para a competência automática, sem traçar primeiro a meta de passar por esse primeiro caminho aqui, da incompetência para a competência esforçada. Primeiro você vai fazer esse caminho, para só depois estar apto, elegível para dizer, pronto, agora vamos para a competência da esforçada para a automática. E aqui na automática que você realmente pode dizer, opa, aqui estou falando inglês bem, com naturalidade, cheguei na fluência desejada, sonhada, é aqui. E eu pergunto para você, em qual caminho você está? Onde você acha que está? Em qual das duas batalhas você está? Você está na jornada infinita já, masterizando seu inglês? Ou você talvez ainda precise passar pela outra, que é da incompetência para a competência esforçada? A minha pergunta é simples, é de um jeito bem simples, assim. Você já consegue entender e se expressar em inglês sem tradução?
você tivesse com um estrangeiro, com alguém que fala inglês de forma nativa, você conseguiria entender ele bastante, 90% do que ele fala e se expressar para que ele te entenda. Você consegue fazer isso sem a necessidade de tradução, sem titubear, sem... Você pode até ficar um pouco nervoso, mas eu digo assim, você não vai ficar travado, você consegue soltar. Se você consegue isso, se tudo isso que eu falei você responde sim, então você já está na jornada infinita. Precisa masterizar, aperfeiçoar, e é um processo longo, como eu disse, a vida toda, na verdade, não é só longo, você nunca vai parar de aprender. Mas se você não consegue, então isso é um sintoma que você ainda precisa voltar lá, fazer da incompetência o caminho até a competência esforçada e só depois se preocupar com fluência da competência automática. Vamos mais para frente, ver o que mais tem. E aqui eu vou lhe explicar então o que eu chamo de a regra do 80-20. O que significa isso? Você já entendeu que a gente tem esses dois caminhos, ou as duas pontes da competência, que você vai sair da incompetência para a competência esforçada e depois da competência esforçada para a automática. Agora, isso não significa que aqui, nesse primeiro, não é metade do caminho e depois a de baixo é outra metade do caminho. Na verdade, por incrível que pareça, eu vou escrever aqui para você, 80% de tudo que você precisa aprender em inglês, de todo esse caminho, de sair do zero até aprender inglês, você faz aqui. 80% está aqui. E esse aqui é 20%. Vou colocar aqui. Deixa na mesma linha para você ver. Aqui. 20% vai ser essa parte. Aí parece que esse caminho é mais longo. Na verdade, não é. Na verdade, por incrível que pareça também, esse caminho ele é mais rápido. Apesar de ser 80%, de ser mais, parece que é mais coisa, porque para você sair da incompetência, entenda, não precisa demorar muito para você começar a sentir os resultados aprendendo inglês. Você rapidinho consegue alcançar esses 80%. Agora, esses 20% demora, que é o mais difícil, é o mais doloroso, é o mais que você tem que masterizar, é aquele que você tem que ser desafiado a pensar diferente, que você fala inglês, mas está pensando em português ainda. Esses 20% é que é o mais difícil de conquistar. Aqui os 80%, me arrisco a dizer que qualquer pessoa que realmente queira, que realmente se dedique, que realmente esteja com essa vontade de aprender inglês, em cerca de 1 ano você consegue isso aqui. Você consegue sair dessa incompetência para esforçar. E uma vez que você alcançou isso, aí você pode pensar em sair daqui para o automático. E nessa imagem aqui eu quero mostrar para você a questão de que, para mim, pessoalmente, isso aqui é uma história minha, que eu queria aprender inglês para entender filme. Quando eu era criança, meu desejo, até antes mesmo de morar nos Estados Unidos, eu queria entender filmes. E para você entender bem o seu filme, sua série favorita, pessoas falando inglês, você consegue com a competência esforçada. Você não é uma coisa que vai demorar anos. Aí é que entra aquelas pessoas que acham, mas vai demorar 5, 6 anos para eu realmente aprender inglês, para eu falar inglês, só demora assim. Geralmente, a pessoa que pensa assim é porque ela não entendeu que são duas batalhas diferentes que você tem que travar aqui. São duas batalhas completamente diferentes. A primeira, você realmente tem que se encher de conteúdo novo, de conceitos, entender o inglês construído de passo a passo, sequenciado, que é esse aqui que eu estou mostrando, que é onde você pega os 80%, e só depois, uma vez que você já encheu isso, aí é que não tem como eu dizer para você quanto tempo vai demorar. Porque aqui eu digo que em 1 ano você estuda bem, sem largar tudo, você não precisa fazer uma mudança radical de vida. Em cerca de 1 ano você consegue fazer esse primeiro caminho aqui. Mas esse daqui, aí depende de pessoa para pessoa. Uns vão ser mais rápidos, outros vão demorar mais. Aí nesse aqui entra a questão até geográfica. Se você tem a chance de morar fora do Brasil, num país que fala inglês, vai ajudar muito. Se você não tem essa condição, vai demorar mais. Mas essa primeira ponte aqui, você pode estar morando no Brasil, pode estar trabalhando, estudando, e não tem pra, se você tiver a estratégia certa, em 1 ano você consegue fazer essa primeira ponte. Isso aí é só você querer ter uma estratégia, se dedicar e fazer o que acontecer. Então, se você se considera ainda na fase da competência, não queira ir para a fluência direto.
pense em fazer essa primeira jornada finita, de início, meio e fim, daqui, onde você vai aprender os 80% de tudo que você precisa no inglês, e depois você vai pensar nessa outra aqui, que é os 20%, certo? Então vamos mais para frente. E aí, se você entendeu tudo isso que eu falei, veja que interessante. Estudar inglês, como está dizendo aqui, é muito parecido com aprender a dirigir. Por quê? Porque essa ideia da competência que eu falei aqui em cima é realmente aplicável para dirigir também. Porque uma pessoa incompetente no inglês é uma pessoa que não fala inglês. E o que seria aqui então? Vamos digitar aqui. O incompetente para dirigir um carro seria o quê? Uma pessoa que não sabe nada. Que não sabe nem tirar o carro da garagem, por exemplo. Não sabe nem ir para frente, para o lado, sabe nada, nem ligar direito. Uma pessoa que realmente é um analfabeto nisso. Esse é o incompetente. E quanto tempo demora para sair do incompetente? O que seria sair do incompetente para essa pessoa entrar na competência automática? Seria simplesmente conseguir sua primeira habilitação. Competência, desculpe, automática não, esforçada. Para sair para a esforçada, simplesmente é uma questão de meses. No máximo 1 ano você consegue isso. Que é o quê? Você fazer aulas teóricas, aulas práticas, fazer o teste do Detran e você consegue e recebe a habilitação. E quando você recebe essa habilitação, você se torna um competente esforçado, porque você já tem competência, sabe dirigir, sabe ir para a rua, sabe fazer as coisas que tem que fazer. Mas você ainda está nervoso, você ainda olha muito para cá, olha para a marcha, olha para um lado, não consegue ainda fazer as coisas bem natural, porque você ainda é um competente esforçado. Competência esforçada. Aí eu pergunto para você, como é que você faz para ir para a competência automática? Prática. Muita prática. É uma outra jornada. Aí é repetição, é dia a dia, no cotidiano, é fazendo as atividades, é fazendo coisas de sair daqui até seu trabalho, sua escola, ir para uma padaria, para um supermercado, para um shopping, por aí vai. E à medida que você vai ganhando experiência, quando você menos espera, você vai se tornar mais natural e automático. E aí é o tal do fluente que você chega. Mas entendeu como você tem que respeitar essas duas caminhadas? Você tem que sair daqui até aqui e só depois daqui até aqui. Então é por isso que eu digo que aprender inglês é muito parecido com aprender a dirigir. Você aprende rápido. Qualquer pessoa que nunca pegou um carro, que nunca falou inglês, aprende até rápido. Mas depois, uma vez que já aprendeu, para masterizar, vai demorar um tempo. Vai demorar bastante e aí sim não temos como dizer exatamente qual é o tempo que essa pessoa... Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem suas particularidades, suas situações de vida. Então, mas a mágica está em você se tornar um competente esforçado. Porque nessa competência esforçada, você... De novo, imagina uma pessoa que nunca dirigiu um carro na vida. E ela de repente consegue sair de ponto A para ponto B, sozinha. Sair na cabeça dela, mesmo que ela não seja ainda experiente de pegar a estrada, viajar BR e tudo, já é incrível aquilo ali para a pessoa. Semelhante modo, para o inglês, a pessoa que não sabe nada de inglês, de repente está assistindo um filme, está falando, começa a se soltar, mesmo que ainda não esteja fluente, já é incrível, isso aí já abre a cabeça. Então é isso que você tem que mirar. Primeiro sai da incompetência para a competência esforçada e só depois você sai da competência esforçada para a automática. Espero que você tenha entendido bem esse conceito aqui, que em inglês é muito parecido com dirigir. Aí tem uma questão aqui interessante. Eu até estudo inglês. Fiz cursinho por 5 anos, ou mais. Aqui é só um exemplo. 5 anos que eu botei aqui. Mas, vamos ver o que é esse mais aí. Quando chega esse mas, eu esqueci tudo. Você conhece alguém nessa situação? Talvez seja até você, ou alguém que perto de você aí que diz assim, eu já fiz isso, 4, 5, 6 anos. Me parece que eu esqueci tudo. Como é que você estudou inglês por tanto tempo e de repente esqueceu tudo? Você gostaria de tomar uma pílula, um remédio assim que de repente mudasse isso? Você quer descobrir como seria isso? Como seria o meu conselho aqui para você não esquecer mais? Vamos lá. Alguns sintomas que eu vejo de uma pessoa que esquece. Primeiro, não tinha prazer em estudar. Provavelmente essa é uma situação
que a pessoa passou. Que ela estudou forçada, alguém disse que é importante, não queria, mas teve que fazer e tal. E não tinha um prazer de realmente querer estudar inglês. Não tinha um motivo forte dentro dela que queria estudar. E ela teve que estudar para passar numa prova. Ou seja, você está na pressão, tem que performar, vai cair isso, isso e aquilo, e você tem que estudar e tem que passar na prova. Nem que você entregue a prova e assim que sai da sala você esqueceu tudo. Já não lembra de nada do que estudou, mas na hora da prova você colocou aqui na cabeça e fez e pronto. Quer dizer, esses são sintomas de pessoas que estudam para esquecer. E muita gente é assim no inglês. É impressionante o número de pessoas que faz 5, 6 anos de cursinho e esquece. O que é que você fez durante 5, 6 anos estudando? Acha que está estudando, né? Para de repente esquecer. No mínimo, isso é uma estratégia muito ruim. Perdeu muito tempo, dinheiro e energia de sua vida que podia estar usando em outra coisa. E perdeu sem saber que é isso que você precisa. Qual é o jeito de não esquecer? Hábito. Você tem que criar o hábito de falar inglês, o hábito de aprender inglês, o hábito de estar se mergulhando no inglês. E para você fazer isso, repetição é a chave. Você tem que estar sempre repetindo exercícios, você tem que estar sempre ativo, você tem que estar fazendo alguma coisa. Não adianta estudar inglês de um jeito passivo, que você está só numa sala assistindo um vídeo, por exemplo, está ali parada, alguém está falando numa sala e você está só passivamente recebendo aquele conteúdo. Você tem que estar ativamente fazendo isso, porque hábito você só cria se você fizer algo. Você não pode simplesmente esperar que venha até você. Então, é como um exercício físico. Se você vai numa academia e alguém diz, aquele exercício, você é assim, 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 certo? Mas agora deixa eu fazer, porque até eu fazer, se você não pegar, botar a mão na massa, aquilo que a pessoa disse, você esquece. Então, a melhor estratégia para você criar um hábito é alguma coisa ativa, que você esteja realmente fazendo, mexendo em algo, para que você tenha uma memória muscular. Porque em inglês também é assim. Imagina como a gente fala português. Eu estou falando aqui, eu tenho um roteiro, obviamente, você está vendo aqui na tela que eu tenho coisas para falar, mas ao mesmo tempo eu estou falando espontâneo. Então, por que isso? Porque eu sou fluente no português. Se eu tivesse que pensar em cada palavra que está saindo de mim, seria algo muito complicado. Mas eu tenho o hábito de falar português e do inglês também, tenho um hábito. Quando você tem esse hábito, tudo vai ficar mais fácil. Porque aí seu esforço é menor e você consegue falar de um jeito mais natural. E aí tem a tal das regras dos 21 dias. Que para você criar um hábito na sua vida demora 21 dias. Então, se você. E na verdade é até maior do que isso. 21 é para criar. Mas eu já ouvi histórias de que, na verdade, depois dos 21, você tem que fazer mais 2 ciclos de 21, ou seja, mais 42, só para manter aquilo ali. Senão você perde. Então, em inglês, você precisa manter também. Você precisa criar o hábito de estar aprendendo e manter aquilo ali. E uma vez que você criou o hábito, vai ficar tudo mais fácil, até para fazer uma prova. Pode chegar ao ponto que você nem estuda para uma prova. Por exemplo, em inglês de escola, você sabe que no Brasil, provavelmente na minha época, e eu acredito que ainda continua assim, é muito simples, é um inglês muito fácil, não é algo que exige um grande esforço de você. Se você não sabe, vai ser difícil mesmo. Se você realmente não aprendeu inglês, não tem o hábito, aí fica um bicho de sete cabeças. Mas se você tem o hábito de falar inglês, você vai ver que o inglês de escola não precisa nem estudar direito, se você sabe. É um inglês muito simples para você aprender. E então é isso, você tem que botar na cabeça de algum jeito que criar o hábito é importante. Criar o hábito de aprender inglês. Até porque a gente viu nesse episódio, eu estou dizendo o quê? Que é uma jornada que você não vai parar, é infinita. Então, se você chega na jornada infinita, você tem que saber que se não tiver o hábito, você vai parar. Você tem que estar sempre se alimentando de inglês, sempre botando uma coisinha a mais em você, sempre acrescentando algo para não esquecer. E aí tornou um hábito na sua vida, fica mais fácil. Então, pronto, grave isso na cabeça. Criar o hábito é importante para aprender inglês. E não adianta fingir velocidade nem sotaque. Em inglês, você pode falar rápido, pode tentar puxar um sotaque, se você prefere inglês americano ou britânico ou algum outro inglês. Eu já vi gente que tenta forçar. Na verdade, não é uma boa ideia se forçar, porque aquilo ali vem como uma resposta automática, que o esforço, como diz aqui, é um esforço mínimo. Então, se não estiver saindo natural, não adianta. Não, você até consegue um resultado de curto prazo, enganando alguém,
que você fala rápido, fala bonito, fala com sotaque e tal. Mas se você conversar de forma estendida por meia hora com outra pessoa, assim, com um grupo, em algum momento vai ficar, você vai ser exposto, digamos assim. A pessoa vai descobrir, opa, você não é bem assim, né? Então, é uma coisa que dá muito trabalho. E para não dar trabalho, é só se você já tiver criado o hábito. Então, é por isso que o hábito é tão importante. Se você já tem o hábito de falar inglês, aí aquele hábito trabalha para você, ele ajudando a falar mais rápido e falando de um jeito com menos sotaque carregado. Mas se você tentar forçar, eu não recomendo, porque isso aí é um trabalho muito doloroso, você ficar segurando na sua cabeça, tendo que forçar algo que não é natural. Mas à medida que você for aprendendo inglês, à medida que você vai construir um efeito bola de neve. Quanto mais você for enraizando esse hábito em você de falar inglês, mais você vai perceber que você, sem esforço, vai falando mais rápido. Parece que vai ficar chato falar devagar, sem você perceber, você vai fluir mais rápido. E até vai imitar um pouco do sotaque de onde você está aprendendo, seja o inglês americano ou de outro país. Aí agora vem uma pergunta interessante. Quando você entende isso, certo, eu vou aprender, tenho que criar o hábito, tem as jornadas ali, você falou que tem que sair da incompetência para competência, esforçada, automática e tal. Mas quanto à forma de aprender e ao modo, é melhor aprender online ou presencial? Aí aqui eu vou dar a minha opinião em relação a isso. Eu acho que tem mérito nos dois. Os dois são muito bons. Agora, é uma questão de construção versus socialização, que é o quê? No início, quando você está aprendendo inglês, você está construindo conceitos em você que são necessários para você um dia falar inglês. Então, nesse momento do início, eu considero o online mais adequado. Mesmo que você tenha tempo para ir para um presencial, eu diria faça um online exatamente para construir esses conceitos em você do que é inglês. Porque se você não é uma criança de seus 7, 8 anos, provavelmente você perdeu aquela janela de criança que tem essa facilidade que suga tudo, né? Então você tem que aprender como um adulto aprende. Então, construindo parte por parte, você vai descobrindo os conceitos e vai fazendo sentido para você até chegar ao ponto que você vai descobrir que é necessário conhecer outras pessoas e trabalhar mais uma parte de socialização, até para que você consiga falar, porque do jeito que a gente fala naturalmente, existe um nível de improviso. Você não pensa muito para falar, que nem eu aqui, eu não estou pensando o tempo todo, eu sei o que eu vou falar, mas está soltando. Então, isso você só consegue esse improviso se conectando com pessoas, tendo uma socialização. E aí tem essa ideia de que o presencial ajuda mais nessa parte da socialização. Mas aqui é uma parte mais avançada, é uma parte de quem já está numa competência mais esforçada. Se você ainda está na fase da incompetência e ainda está construindo conceitos fundamentais, eu diria que o online acaba sendo melhor. E uma vez que você construiu, aí você pode partir partir para um presencial, para que você ganhe essa socialização necessária, ou até fazer um intercâmbio. De repente, o intercâmbio é a melhor solução para você fazer de algo assim, não precisa ser muito estendido, eu acho que 3 meses, de 3 a 6 meses já ajuda muito para você conseguir. Agora, se você não sabe nada de inglês zerado, intercâmbio de 3 a 6 meses pode não ser o mais adequado. Mas se você já fez o trabalho de construir, já fez um curso de algum jeito que lhe deu a competência esforçada, aí você parte para o intercâmbio, aí ótimo. Aí você voa, aí maravilha. Então é isso. E qual é a melhor hora para sair? Eu acabei respondendo lá em cima. Vou só reiterar aqui. Então, a melhor hora para você sair para fazer um intercâmbio. Não saia para fazer um intercâmbio se você está nesse nível da incompetência. De novo, a incompetência no inglês é uma pessoa que não sabe ainda falar inglês, não sabe nada. É o equivalente a uma pessoa que não sabe nem tirar um carro da garagem. Então, o que é que eu diria? Você não sabe falar nada de inglês, ou muito pouco. Só sabe the book is on the table. Faça alguma coisa, faça algum curso. Não precisa ser muito chique, não precisa demorar mais de ano. Faça alguma coisa para que você saia daqui e venha para a competência esforçada, que é o equivalente à pessoa que agora tem uma habilitação. Não é um motorista ainda experiente, fluente, um motorista
exímio na direção, que entende muito de trânsito, mas já é uma pessoa, assim como, mas já é uma pessoa que tem a competência de dirigir. Semelhante modo, não é uma pessoa ainda fluente, que pensa em inglês, que consegue fazer tudo automático, mas já é uma pessoa que consegue entender e se expressar de um jeito esforçado sem tradução. Então, quando você caminha dessa ponte aqui, da incompetência para a competência esforçada, eu diria que nesse nível você não precisa ainda do Brasil fazer esse outro caminho da esforçada para a automática. Nesse nível azul aqui, você já parte com um intercâmbio aí de 3, 6 meses, já é suficiente para você alcançar a competência automática, que é a fluência. Mas se você está no verde ainda, um intercâmbio de 3, 6 meses não vai possivelmente lhe ajudar. Pode ou não, depende de então, cada pessoa. É difícil dizer assim que eu não quero dar uma resposta assim que é fundamental, que é assim com todo mundo e ponto. Eu estou dando regras bem generalizada. Eu não recomendaria uma pessoa que está aqui na incompetência do nada fazer um intercâmbio e achar que em poucos meses vai para o automático. É melhor que você estude, faça alguma coisa do Brasil mesmo, não precisa nem sair do Brasil. Faz alguma coisa para sair da incompetência para a competência esforçada e desse azul aqui, faz um intercâmbio, em poucos meses você alcança o automático. Então esse é o caminho que eu recomendo. Agora vamos fazer um resumo das competências. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, nós temos que são duas batalhas que você vai travar aqui nas competências. A primeira batalha é isso aqui. Você vai construir praticamente um prédio primeiro. Para você sair da incompetência no inglês para uma competência esforçada, é muito parecido com construir um prédio. 80% de tudo que você precisa saber em inglês, você consegue em cerca de um ano. Porque é a fase de aprender. E para você conseguir isso, você não precisa sair do Brasil. E é importante que você faça na sequência. O que quer dizer o quê? Você está vendo um prédio aqui. E aí o que você vai fazer? Dá para fazer o segundo andar antes do primeiro? Não. Dá para fazer o último. Quando é que você faz o último? Depois que tiver feito tudo. E antes de fazer até o primeiro andar, faz o quê? Um fundamento. Fundamento sólido. Então, para você começar a aprender inglês, é ideal que você faça numa sequência inteligente, porque eu acredito que quem está me ouvindo aqui é um adulto. Então, pessoas adultas, e quando eu digo adulto, eu já estou, se você já tem 13, 14 anos, você já é um adulto. Apesar de ser menor de idade, mas adulto para aprender inglês. É nisso que eu digo, porque você já perdeu, digamos assim, aquela janela de oportunidade, porque quando você é uma criança, digamos aqui, você nasceu no Brasil, pai e mãe brasileiro, família toda brasileira, mas você tem ainda, digamos que 5, 6 anos, até mais, acho que estourando aí uns, eu vou colocar aí uns 9, talvez 10, 9, 10. Nessa idade você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, você aprende, você ainda, como se tivesse com uma tampa ainda aberta e aprende inglês, é perfeito. Ainda consegue aproveitar aquela janela de sugar tudo. Mas, depois que você é adulto, entenda que é melhor você aprender uma sequência. É melhor você aprender de um jeito gradual que respeita o seu nível, que você vai de passo em passo, subindo como um prédio. E é por isso que eu não recomendo tem alguns treinamentos, até presencial mesmo, que coloca você numa super imersão, que você não sabe nada, absolutamente nada, mas você já se entra num ambiente que está cheio de pessoas em níveis diferentes. E isso é bom quando você já é um competente esforçado. Para alguém que está zerado, que está na fase da incompetência, eu não recomendaria fazer isso ainda. Eu diria que você um trabalho isolado é até bom nesse sentido. Voltando a uma coisa que eu falei nesse episódio ainda, lembra que eu comparei aprender inglês com aprender a dirigir? Quando você está começando na direção, o que é que um professor vai fazer? Ele vai te levar já para um trânsito engarrafado, difícil? Não, pelo contrário. Agora vamos para um lugar isolado, vamos para um lugar ali bem longe, ali onde não tem quase ninguém, tem nenhum carro, e eu vou lhe mostrar aqui como é que você sabe. Porque ele sabe que você vai errar, sabe que você vai pagar, o carro vai morrer várias vezes, você não vai saber usar ainda
marcha, embreagem, essas coisas. Então, quer dizer, não é interessante botar você já no fogo, já no lugar assim que você vai ficar confuso. Então, de semelhante modo, para você que está incompetente no inglês ainda, eu diria que a melhor coisa é que você entenda que você é adulto. É bom aprender parecido como uma criança aprende, sim, mas ao mesmo tempo tem que respeitar que você é um adulto. Você não consegue sugar igual uma criança, você aprende de um jeito que é subordinado ao seu idioma mãe, no caso o idioma mãe português, e a gente tem que quebrar essa barreira aos poucos para que você se desgrude do idioma mãe e comece aos poucos esse trabalho de construção para que você um dia pense em inglês. Então, é isso que você vai fazer nessa primeira batalha. E aqui, como eu disse, você constrói um prédio na sequência dos andares. Aqui você sabe até falar inglês, mas ainda vai pensar em português, na medida que você vai subindo no prédio. E você depende muito de ajuda, você ainda está muito dependente, porque você precisa de mais explicação de conceitos. De novo, porque você está muito subordinando o idioma que você está aprendendo ao português que você já sabe. Essa é uma vantagem que criança tem, porque criança não questiona tanto assim. Criança de 7, 8 anos não vai questionar, vai simplesmente receber. Ela tem uma mente tão aberta para sugar que aprende o inglês do mesmo jeito que aprendeu o português. Se é uma criança brasileira de 7, 8 anos que foi para os Estados Unidos, por exemplo, vai conseguir falar os dois idiomas bem, porque está numa fase de sugar. Mas você que é adulto precisa de uma coisa um pouco diferente disso. Então pronto, essa é a primeira batalha. Então, para a gente resumir e terminar essas competências, aqui como é que vai ser essa segunda batalha? Que aqui é a tal da jornada infinita que eu falei. Aqui são os outros 20% que você precisa aprender. Eu disse que os 80% você aprende rápido, né? Em cerca de um ano já é suficiente. Esses 20%, bota aí o resto de sua vida para você aprender. Vai demorar para você, porque aqui é a fase do masterizar. Leva a vida toda, provavelmente se em algum momento você vai precisar sair, aí em algum momento da sua vida você vai dar um grande salto. Se você sair do Brasil para algum país e fazer um intercâmbio, você não precisa fazer intercâmbio para aprender inglês, para ser fluente em inglês. Dá para ser fluente sem sair do Brasil, mas a minha recomendação é que quando você estiver nessa segunda batalha, tive algum momento para poder fazer esse intercâmbio, que é para você dar esse salto que você precisa para poder ser mais fluente em inglês. E aqui é como construir um condomínio de casas. Assim como eu falei anteriormente, você tem que construir alguma coisa. Aqui na anterior é um prédio sequenciado. Fundamento, primeiro andar, segundo andar, terceiro. Nesse condomínio de casas já é diferente. Não necessariamente tem que ter uma sequência, porque aqui o jogo é diferente. Aqui é construir casas. Então aqui os conceitos de inglês já estão mais enraizados em você. Não tem tanto conceito assim gramatical que você tem que ficar melhorando. A questão aqui é que você vai aprender a falar, mas com improviso você vai corrigir o seu pensamento, porque aqui nessa batalha você ainda pensa em português. Então tem que fazer umas correçõezinhas em você. Nesse nível você já é mais independente, você já tem mais autonomia até para aprender sozinho, você já está muito mais confortável com o inglês que você tem. Você já começa a enxergar um inglês diferente, coisas que você não conseguia quando estava na outra batalha, na fase da incompetência. Então aqui você vai construir uma casa, de repente você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, de repente você está assim, e aqui, por isso que aqui é uma jornada infinita, que você vai construindo uma do lado da outra, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, você vai simplesmente construindo onde você puder. O que é se construir? Mais vocabulário, você vai estar muito mais confortável falando com improviso, você vai estar, de novo, essa coisa que vai demorar anos. Aqui nesse jogo de infinito é diferente. Aqui vai demorar anos para você alcançar esse nível. Não é da noite pro dia, não é em um ano. Esse aqui é anos. Mas a única coisa que eu digo é que identifique qual é a batalha que você está lutando primeiro. Se você está zerado no inglês, sua primeira batalha é aprender. Que é o quê? Sua primeira habilitação. Depois que você conquistar isso, aí a sua batalha é masterizar, que é a tal da fluência. Que aqui é o quê? É um motorista experiente. Saiba qual batalha você está
para que não haja confusão e você não se frustre ao aprender inglês, certo? Então, era isso. Espero que eu tenha clareado para você um caminho, um mapa de como você faz para aprender inglês. Aqui é a jornada infinita que você, um dia, espero que você venha a trilhar isso. Aprenda inglês e entre nessa jornada infinita para que você comece a masterizar inglês e descobrir que você nunca vai parar de aprender. Você vai estar sempre aperfeiçoando. Essa é uma fase muito boa e é a fase que você vai estar muito livre para conquistar seus sonhos de aprender inglês e falar inglês muito melhor do que você imaginava. Então é isso. Faz um comentário aí para mim, curta esse vídeo, compartilha aí com alguém que está confuso, que precisa muito aprender inglês e não entende ainda quais são os caminhos e as batalhas que você tem que travar, as pontes da competência. Tá tudo explicadinho nesse episódio, então compartilha aí com alguém e eu espero você em outro episódio onde eu vou desmistificar um outro conceito, algum outro tópico de inglês. Até mais.